Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Antes de começar, eu queria pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, me seguir no canal no YouTube. Os vídeos do Instagram vão todos para o YouTube, então às vezes fica mais fácil assistir no YouTube, compartilhar pelo YouTube. Então eu peço vocês para me seguirem no YouTube também. Embaixo no descritivo eu vou colocar o canal no YouTube, tá? Para vocês me seguirem lá também e compartilhar o vídeo, tá? Hoje o assunto é bem interessante e muito importante para todo ser vivo compreender por que a mente da gente pensa tão negativo. Por que a gente sempre pensa primeiro negativo? Por que a mente vem logo coisa ruim para depois vir coisa boa? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, compreender esse processo da mente, que por incrível que pareça, é um processo normal. É natural pensarmos primeiro o negativo, primeiro coisa ruim, para depois o positivo. Acredita? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. E o assunto é bem gostoso de trabalhar. Então vem comigo que hoje a noite promete. Enfim, nós vamos conversar hoje sobre entropia. Entropia é um termo da física, tá? Que classifica desordem dos sistemas. Entropia significa perda de energia, tá? Perda de energia, desordem, o caos. A exemplo, se eu tenho minha casa e eu passo uma semana, 2 semanas e eu não limpo a casa, o que acontece? Desordem, ela começa a ficar desorganizada. Se eu tenho o meu banheiro e eu passo uma semana sem lavar, 2 semanas, 3 semanas sem lavar o banheiro, o que acontece? Ele entra em desordem, né? Ele vai ficar sujo, começa a ficar sujo. O caos vai se instalar, não é isso? Se eu tenho uma casa, uma propriedade, e eu vou embora, morar em outra cidade, e fecho essa casa. O que acontece com essa casa lá fechada, paradinha? Né? Ela vai se deteriorar, ela vai se deteriorando. Então, a entropia basicamente é esse caos, essa desordem de algo que está ali instalado, tá? Então, o que acontece? Hoje, a entropia ela é usada para explicar os processos que acontecem na nossa mente a princípio, a termo de desordem. Por isso que se fala da entropia psíquica. O que acontece? Se eu deixo a minha cabeça, a Deus dará, os pensamentos soltos, significa dizer que minha cabeça vai entrar em desordem. Se eu não colocar ordem, se eu não impor, os meus pensamentos vão viajar na maionese, como se costuma dizer. E esse viajar na maionese significa perda de energia, ou seja, desencadeia uma série de pensamentos ruins. Assim como a casa há muito tempo sem limpar entra em desordem, em caos, a mesma coisa é a nossa mente. Então, quando você tá naquele processo de falar assim, nossa, minha cabeça hoje tá péssima, nossa, tem uma semana que eu não consigo botar em ordem, eu tô um caos, minha cabeça tá uma bagunça, eu não consigo organizar meus pensamentos, eu só tô pensando coisa ruim. Significa dizer que realmente você está passando por uma entropia psíquica e você precisa organizar esses pensamentos. E como você organiza isso? Botando ordem, moral. O contrário da entropia é a negentropia, também na física, ou seja, você precisa colocar uma força ali naquele sistema para que haja uma organização, um equilíbrio. No caso da psique, da nossa mente, nada mais é do que o controle emocional. Nós precisamos estabelecer um controle emocional. Então, a cabeça está ao caos porque você não tem controle sobre os seus pensamentos, você não tem controle sobre a sua mente. A mesma coisa é, se a casa tá uma bagunça, 3 semanas que eu não arrumo a casa, né? A casa tá ai meu Deus, não, de hoje não passa, eu vou arrumar minha casa. Então, eu meto a mão e arrumo a casa, ou seja, eu vou dispor de energia para organizar e controlar a casa. A mesma coisa se aplica à mente da gente. Se a mente está desorganizada, está descontrolada, descambando para pensamentos negativos, a gente precisa ter a força de, para aí, organização.
A parte boa é que tem como organizar sim os pensamentos e parar de pensar negativo. A parte meio ruim é que isso serve para todo ser humano na face da Terra. Ele passa pela entropia psíquica. Absolutamente todas as pessoas da face da Terra, se deixa os pensamentos soltos, eles desencambam sim para a negatividade. E quando eu falo negatividade, são pensamentos de sequestro, de morte, roubo, furto, acidente, tragédia. Esse é o natural. A parte ruim é que nós precisamos controlar a nossa mente 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Esse quesito se dá para todas as pessoas da face da Terra. Ou seja, você não está sozinho nessa. Todo mundo estamos nessa. Então, nós precisamos começar a ter o controle sobre a nossa mente. Pensou negativo, a gente tem que ter a percepção de que estamos pensando negativo. Esse pensamento é negativo, eu preciso mudar esse pensamento, substituir automaticamente por um pensamento positivo. O Hélio Couto, ou as terapias, né, sempre usa o termo cancela 3 vezes, cancela, 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 e muda o pensamento, automaticamente, de forma rápida. Lucília, mas eu não consigo. Consegue. É só você se esforçar. Uma ferramenta é você descobrir uma música que você gosta e uma coisa que você gosta, que aí você consegue automaticamente substituir aquilo. O que acontece? Tá vindo uma pessoa, por exemplo, a mente da gente, né? Como funciona? Tá vindo uma pessoa me visitar. Não, deixa eu dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu era adolescente, eu queria, né, sair com os amigos, viajar, tinha as festas de interior, né? Eu queria e minha mãe nunca deixava. Só que minha mãe, ela sempre pensava negativo. Não, vai que o carro vire, a responsabilidade é sua. Minha mãe já era separada, né? Então a responsabilidade do seu pai vai cair sobre mim. Vai que aconteça um acidente, vai que eu pensava assim, nossa, mas mãe também só pensa coisa ruim. E aí eu ficava triste e tal, chorava e etc. Isso é natural da mente da gente pensar nisso. Tem uma pessoa que tá vindo me visitar, tá vindo de viagem, saiu a viagem de 2 horas, tá vindo me visitar. Passadas 3 horas, ela não dá notícia, o telefone tá desligado. Então, automaticamente, a mente da gente pensa, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu um acidente? O que será que aconteceu com essa pessoa? Meu Deus, já tô ficando preocupada. E agora, que ninguém sabe? Será que essa... E aí começa os pensamentos. Se eu não controlo a minha mente, eu começo a pensar um monte de bobagens negativas. Como eu controlaria a minha mente? Aprendendo a confiar em Deus. Simples. Entrega a Deus. Olha, realmente ele não tá dando notícia, não, cabeça, não pensa negativo, não. Cancela, cancela, cancela. Eu confio no Senhor que vai dar tudo certo. E pronto. E solta. E entrega. E muda, vai fazer outra coisa. Não, ele tá vindo, eu sei que já ele chega. E vai preparar outra coisa, e vai fazer o que você gosta, vai ouvir uma música, sabe? Pega um livro pra ler, vai arrumar a casa, né? Vai cozinhar, sei lá, fazer uma sobremesa pra ele quando ele chegar, a pessoa quando chegar. Entende? E pensa positivo, e vira aquilo, e confia em Deus. Olha a hora de provar a fé. Mas não, aí a gente esquece de Deus, quer dizer, a gente quer que Deus traga a pessoa sã e salva, né? Mas a gente não confia. A gente não acredita, porque a gente pensa no negativo. Tô errada? Não tô. Não tô errada, infelizmente. Entende? Então, o primeiro passo é esse. E aí, para somar, já que eu falei dessa questão da gente confiar em Deus, tem um trecho na Bíblia que eu achei muito interessante de Jó, que ele fala o seguinte, olha, a Bíblia falando sobre a entropia. Ele fala das queixas de Jó. É o capítulo 3, versículo 25 e 26, fala o seguinte: todos os meus temores se realizaram, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Olha o que Jó queixa a Deus. Todos os meus temores se realizaram. Todos os temores. E aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho
agitação. Quem passa por isso? Quem na vida já virou e falou assim, eu não disse que isso ia acontecer? Eu sabia, eu tinha certeza, aí ó, aconteceu. Aí agora eu vou lhe dizer por que isso aconteceu. Nós temos 70 mil pensamentos, não sei lá, por minuto. 70 mil pensamentos por dia, vamos colocar assim, porque agora eu esqueci. Eu só lembro que era 70 mil pensamentos, não sei se por minuto ou por dia. Vamos lá, 70 mil pensamentos por dia. Se esses 70 mil, eu não tenho um controle emocional, eu não tenho um controle sobre os meus pensamentos, eu deixo minha mente vagar, vão ser 70 mil pensamentos negativos. Já pensou sobre isso? 70 mil pensamentos de morte, 70 mil pensamentos de que não vai dar certo, 70 mil pensamentos de que eu não sou capaz, 70 mil de julgamento do outro, 70 mil, tudo isso são pensamentos ruins. Já pensou? 70 mil. E se eu considerar que eu passo 4 horas na frente da televisão assistindo o jornal da Record, pronto, 4 horas com pensamentos negativos, garantido aí, ó. Imagine, em 4 horas, quantos pensamentos eu não tive ali assistindo aquele troço. Tudo negativo. Vê só, que eu assisto na televisão, tá? O que acontece? Aquele pensamento, se ficar na minha mente, eu ficar martelando, aquilo vai acontecer. Porque tudo que eu coloco na minha mente, eu crio. Ou como criaria os sonhos? Tudo que eu coloco na minha mente, eu tô tendo o quê? Um gasto de energia. E quando eu faço isso, eu crio. Jó está se queixando que os medos dele estão atingindo ele. Ou seja, de tanto eu falar que eu tenho medo, sei lá, de falir. Nossa, eu tenho tanto medo de falir. Deus o livre eu falir. Deus o livre eu ficar devendo. Deus o livre meu dinheiro acabar. Vai acabar. Porque o cérebro entende o positivo. Você está dizendo que você vai falir. Você já está afirmando que seu dinheiro vai acabar. O dinheiro vai acabar. Se eu digo que eu tenho medo de uma coisa, por exemplo, eu morro de medo de sequestro. Eu tenho medo de sequestro, eu não quero ser sequestrada. Eu vejo um monte de coisa de sequestro. Eu penso muito em sequestro. Eu vou ser sequestrada. De uma forma ou de outra eu atraio. Olha a lei da atração. Não é só coisa boa que a gente atrai. A gente atrai o negativo e atrai muito negativo. Eu morro de medo de assalto. Toda vez que eu saio segurando a bolsa, eu morro de medo, eu posso ser assaltada. Eu vou ser assaltada mais cedo ou mais tarde. Porque o meu medo entra na vibração daquilo que eu tenho medo. E eu atraio aquilo para mim. Então, se minha vida tá um caos, é porque a minha cabeça tá um caos. Eu preciso organizar a minha cabeça. Eu preciso controlar os meus pensamentos. Eu preciso ter controle emocional. Só assim eu vou conseguir parar o caos que está fora de mim. Por quê? Porque tudo começa dentro. Percebe? Por isso que as coisas acontecem, porque você determina isso para a tua vida. E se você determina, o universo entende que é isso que você quer e ele traz isso para você. Por quê? Porque você entrou na vibração, na onda daquilo. Compreende? Se eu passo... só um detalhe. Não quer dizer que eu pensei em morte, eu vou morrer amanhã, tá? Eu preciso de um tempo persistindo naquele pensamento. Por isso que é tão importante o processo de cancela. Cancela, cancela, cancela. Pensei negativo, percebi que eu pensei negativo, cancela, cancela, cancela e mudo aquele pensamento. Então, a partir do momento que você cria a consciência que você vai perceber seus pensamentos e que você vai modificar eles, a chave vira rapidamente. Tem um tempo, na verdade, desde quando eu comecei a estudar as terapias, eu adoro Jainha, eu aprendi isso. Então, pode-se considerar 5 anos atrás, eu já venho trabalhando isso em mim. E estudando para a palestra, eu percebi que são muito raros meus pensamentos negativos. Não é que eu não pense, eu penso. Mas, como eu já me habituei a perceber o que eu estou pensando, então é automático. Ao invés de ser automático para mim pensar negativo, é automático para mim mudar o negativo. Mudar de frequência rapidamente. Sabe? E isso já virou na minha chave, já virou uma chavezinha na minha mente. Entende? Então, isso é um degrau de evolução. Quando eu consigo perceber meus pensamentos e mudo automaticamente, você aumentou de vibração, você mudou.
já teu grau de evolução. E aí eu percebi, nossa, que bacana, cara. Quer ver uma coisa para finalizar? Eu vou dar um exemplo meu porque serve também para vocês. Teve uma época que eu percebi que eu julgava muito as pessoas na rua. Eu tava no supermercado, todo mundo que passava por mim, eu julgava. Tipo assim, nossa, que cabelo feio. Nossa, que cabelo bonito. Nossa, que mulher cheirosa. Nossa, que homem feio. Sabe? Essas coisas. Eu via a pessoa na rua, eu tinha um julgamento sobre aquela pessoa. Nossa, que roupa bonita. Uau, gostei. Nossa, que roupa, meu Deus. E como é que sai assim? Nossa, tadinho, ele tá tão gordo. Por que será que ele tá... Nossa, quando eu percebi que isso acontecia, eu falei, epa, peraí, tem uma coisa errada. O que tá acontecendo comigo? Por que eu sou assim? E aí eu comecei a me observar. Certo? Por que eu era assim? Por que eu tinha que ter um julgamento pelo outro? Por que o outro não pode passar? Aí eu comecei, quando eu aprendi que cada um tem a sua vida e eu devo respeitar a vida do outro, eu não tenho nada que tá julgando, porque assim como o outro tá feio, tá com a roupa feia, eu também tô, sabe? O cabelo do outro tá assanhado, eu também tá, criatura, se olhe. Aí eu comecei a fazer isso. Quando eu queria julgar o outro, eu me olhava primeiro. Ei, criatura, olha teu cabelo. Ei, criatura, pensa que tu já foi assim, tu já passou por isso. E eu comecei a trazer pra mim. Quando isso começou a acontecer, eu comecei a rir de mim. E eu me coloquei o nome de coalhada, cala a boca coalhada. Então, quando minha mente ia fazer isso, cala a boca coalhada, e aí eu ria, cala a boca coalhada, e eu ria. E estudando para essa palestra, eu percebi que isso sumiu de mim. Como eu falei, às vezes acontece, porque realmente tem coisas que chamam muita atenção. Só que eu já aprendi a relevar, né? Então, uma outra pessoa assim tem que estar com um estereótipo muito assim diferente para poder chamar minha atenção e eu gerar automaticamente um julgamento. Mas aí já é o piloto automático, automaticamente vem coalhada na minha mente, aí a criatura do céu se olha. E aí pronto, já mudo, sabe? E isso é fantástico quando a gente consegue fazer isso, sabe por quê? Porque a gente consegue ver as coisas sobre outro ângulo. A gente muda a nossa percepção de realidade. A gente muda a nossa consciência. E não tem coisa melhor do que mudar a consciência. De colocar em prática o que a gente vê, o que a gente aprende de uma forma positiva. Entende? Lendo só esse versículo aqui, eu entendi por que Jó passou por toda essa problemática de Jó. Eu ainda vou fazer uma live só falando sobre a história de Jó. Por que Jó sofreu tanto? É porque Jó não parava de se lamentar, Jó não parava de reclamar. Toda vez que ele orava ao Senhor, era pedindo, era reclamando, era reclamando, era reclamando. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu peço, eu tô dizendo ao universo que eu tô em falta. Então me manda mais falta, universo. Sabe? Me manda mais sofrimento, porque eu gosto. Eu tô dizendo isso. Quando eu cancelo esses pensamentos, e o pior, a maioria dos problemas que a gente sofre é de problemas que nem aconteceram. As coisas nem aconteceram e a gente já tá sofrendo. Sofrendo por antecipação. Cara, como isso é, né? O que é que tu acha que o universo vai trazer pra você? O que é que você acha que você tá atraindo? Tá entendendo como a coisa funciona? Tá te trazendo mais sofrimento. A partir do momento que eu mudo meus pensamentos, não, a partir de hoje eu não sou mais assim, sabe? Veio o problema na minha mente. Problema, eu não tenho como te resolver agora. Cancela. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui mais importante. Muda o foco. Não pensa. Agradece. Pronto. Agradece. E entrega a Deus. Agradece e entrega. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tô respirando. Obrigado porque eu tenho 2 pernas. Obrigado porque eu tenho a capacidade de resolver esse problema. Porque eu sei que o Senhor tá na frente. E eu entrego o problema a você. Ao Senhor, né? Vamos ser respeitosos. E ponto. Só isso. Simples. Ah, Lucília, mas eu não consigo. Consegue. Eu não consegui, criatura. Todo mundo consegue. Consegue. É só se esforçar. Querer. Vontade. Você consegue. Tô aqui. A prova disso. Como consegue? Vamos rezar? Vamos pedir a Jesus Cristo. Vamos pedir a Jesus Cristo para nos iluminar. Para que a gente consiga, enfim, vibrar amor, felicidade, paz, só coisa boa, em vez de pensar em coisa ruim. Vamos comigo? Deixa eu botar um som. Pega água, quem puder pegar um som. Desculpa. Que eu vi que meu professor entrou e me deu uma emoção.
Pega uma água pra gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de cura. Ai, gratidão. Ai, meu Deus, meu mestre, um dos meus mestres, né? Tem uma aqui sobre a minha cabeça e o mestre entrou. Ai, chega, eu fiquei emocionada. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração de cura? Pedir a Jesus Cristo para que abençoe os nossos pensamentos, para que a gente consiga transmutar tudo de ruim que passa pela nossa mente, tudo de ruim que está na nossa mente, que está na nossa vida, que a gente consiga encontrar o fio da meada para nos libertar do caos. Respira fundo. Vamos acalmando os pensamentos. Acalmando o coração, acalmando. Imagina que do céu desce agora uma luz dourada. E essa luz, ela vem, sabe aquela imagem de Jesus Cristo, que das mãos de Jesus Cristo saem umas luzes? Imagina que essa luz, ela vem de Jesus Cristo, que essa luz te alcança nesse momento. Amado Mestre Senhor Jesus, eu solicito a Tua presença, Pai, em nós, nos abençoando nesse momento. Essa luz entra pelo topo da tua cabeça, invade todo o teu corpo, todo o teu ser. Essa luz visita todos os teus órgãos. Ela vai circulando por todo o teu corpo. O local que você sente dor física, concentra dessa luz nesse local. Se é nas pernas, coloca essa luz nas pernas. Se você tem problemas de ovário, de útero, em trompas, coloca essa luz no teu órgão, nos teus órgãos reprodutores. Se você tem problema de estômago, coloca essa luz no teu estômago e assim sucessivamente. Se a tua cabeça está um caos, concentra dessa luz na tua cabeça. Se tens dificuldade de perdoar, de amar, concentra essa luz no teu coração. E assim sucessivamente. Deixa que essa luz vá te energizando, modificando todo o teu ser, transformando e transmutando a dor em saúde, em bem-estar. Enquanto essa luz vai trabalhando no nosso corpo, coloca diante de Jesus as tuas dificuldades nesse momento. Sem queixumes, sem lamentação. Apenas coloca a área da tua vida que você necessita de maior luz, de maior clareza mental, de maior discernimento. E pede ajuda a Jesus Cristo para te dar um melhor discernimento para sair da situação em qual você se encontra. Ao mesmo tempo, se comprometa com Jesus em mudar. Se mostre disposto a mudar. Estenda a tua mão. Deixa Jesus conduzir a tua vida a partir de agora. Se exponha, se desnude. Deixa Ele conduzir. Apenas entrega. Prometa agora para Jesus que nenhum pensamento mais negativo se fará moradia. Fará moradia na tua mente. Prometa, Jesus. Prometa, Senhor, eu prometo. Eu não foco mais no negativo. É assim que a gente começa a mudar. Decida
Apenas isso que Jesus quer. E Ele vai te ajudar. Vai. Acredite. Tenha fé que a cura acontece. Eu te convido para vir comigo para a gente fazer um Pai Nosso enquanto Jesus Cristo vai limpando, vai energizando, vai te curando nesse momento. Com essa luz de força. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo, absolutamente todo o mal. Aproveito esse espaço para agradecer a São Miguel Arcanjo, que protege os trabalhos da sexta-feira que eu faço e que eu peço também a proteção para todas as pessoas que se conectam comigo, que assistem as minhas lives. Então, agradeça a São Miguel Arcanjo, porque nesse momento ele também está te protegendo. Protegendo de ataques psíquicos, protegendo de energias negativas que porventura venham a soprar coisas no teu ouvido que ajude com a negatividade. Agradece a São Miguel Arcanjo que ele é o nosso anjo protetor. Agradecer, amado Mestre Jesus Cristo, pela tua presença de sempre em nossas vidas, pelos trabalhos dessa noite, também pelas curas que foi levada para cada um aqui presente. Independente de tempo e espaço, você está curado. Acredite, não duvide. Respira fundo, pode abrir o olho, pode beber água quem trouxe, quem pegou. Eu não tiro mais a carta dos anjos. Na sexta-feira, porque eu tô tirando todos os dias de segunda a sexta. Quem me acompanha tá vendo. Tem uns depoimentos lindos. Eu tô amando fazer esse trabalho. Acho que eu vou levar ele, eu vou levar ele até o mês de março todinho. Fevereiro, eu comecei fevereiro e março, todos os dias, segunda a sexta, tem uma mensagem dos arcanjos para você. Então, você que estiver agoniado assim, passando por um caos, precisando de uma orientação, pode entrar no meu perfil, abre lá, tem os reels que eu faço, a mensagem dos anjos, tem escrito assim, ó, bem em cima, mensagem dos arcanjos. Clica qualquer uma. Eu tenho certeza que essa mensagem é para você. Então, de segunda a sexta eu tô fazendo esse trabalho. Quem quiser todo dia também acordar com uma mensagem e quiser, me acompanha lá, entra no Instagram, Facebook também, mas tá ficando na minha página mais do Instagram, tá? E aí recebe uma mensagem linda, tá vindo mensagens belíssimas dos arcanjos, tá? A mensagem eu recebo na hora. Eu tenho um oráculo dos arcanjos e aí eu tiro a carta daquele arcanjo e simplesmente entro em meditação e vem uma mensagem linda daquele arcanjo para você, tá? Com muito amor e muito carinho. Gratidão por hoje, quem esteve comigo, muito obrigada. E quem sintonizar comigo depois também. Tenham todos um excelente final de semana. Eu espero ter contribuído, ter ajudado um pouquinho para compreender o processo que você passa, a sua mente, tá? Gratidão imensa, imensa, imensa. E um abraço bem forte. Tenha um excelente dia. Mantenha essa luz em você, tá? Concentra ela no teu coração. Leva ela para onde você for. Para quem estiver precisando, oferece um pouco dessa luz, desse sol que é Jesus Cristo na nossa vida. Abraço bem forte em todos. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana.